Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, minha gente, hoje 15 de fevereiro de 2026, domingo, sexto domingo comum, nós estamos aqui no mato, nesse período de carnaval, celebrando a 23ª edição do nosso Manaim, lugar de Deus, escola de líderes. O Manaim foi concebido antes de 1980 para preparar o aniversário de 2000 anos de Jesus. Então, quando o Papa João Paulo II assumiu o pontificado, ele já começou a trabalhar essa temática da preparação da celebração do ano 2000. Muitos de vocês não lembram, porque eram jovens na época, ou crianças. E no México foi fundada a Escola de Evangelização. Prado Flores, com sua equipe, Prado Flores ainda é vivo, criou essa grande escola de formação de evangelização em vista de preparar a igreja melhor para celebrar os seus 2000 anos de existência, do nascimento de Cristo. E o Brasil acolheu a escola de evangelização, os diversos cursos. Eu vivenciei o curso da formação da pessoa, o curso de formação para formar evangelizadores, o discipulado, o Manaim, Escola Santo André e tantos outros cursos que ainda estão em vigor até hoje no mundo, fazendo um bem extraordinário. E o Manaim foi estabelecido como um espaço para a formação de lideranças. Por isso o Manaim é feito aqui na roça, no meio do mato, com todos os desafios que vocês vão vivendo durante esses dias, meditando sobre os obstáculos que são postos para a meditação e o crescimento. O Manaim não é um encontro para pessoas que precisam ser evangelizadas, mas é para quem já foi evangelizado, para quem já está na lida das coisas de Deus, para melhorar a liderança, o jeito de ser dentro da nossa vida de igreja. Então nós estamos reunidos nesse 23º acampamento, na tradição Manaim, tradição bíblica, significa lugar de Deus, lugar onde o céu toca a terra, e onde o coração humano reencontra direção. Alguns de vocês estão cansados, muitos de vocês, às vezes, à beira da burnout, e vieram para o acampamento. Alguns não queriam vir, quase que não vêm, mas depois, sei lá, de tanta ajuda de alguém daqui, dali, da graça de Deus, vocês estão aqui. E hoje você já compreende que realmente você precisava. Foi um chamado de Deus. Então é um lugar onde o coração humano reencontra direção. E às vezes nós precisamos de um lugar de dureza, lugar de desafio, lugar de rústico, para a gente quebrar as falsas seguranças que nós temos dentro de nós. Vocês não vieram aqui para fugir da vida, mas para aprender a enfrentá-la com fé, esperança e caridade. A palavra do livro do Eclesiastes que nós lemos e ouvimos é clara. Diante de ti estão o fogo e a água, a vida e a morte. Deus respeita a nossa liberdade. Cada dinâmica vivida aqui simboliza escolhas reais. Desistir ou perseverar. Fechar ou confiar. Caminhar sozinho ou caminhar com os outros em comunhão. O Manaim é para desbaratar o egoísmo do nosso coração de pensar que a gente é capaz sozinho. Primeiro nós precisamos da ajuda de Deus e depois da ajuda dos irmãos. Quando a gente escuta tragédias como essas que estão aí na televisão, em respeito às pessoas, nem vou dizer o lugar,
mas todos vocês já acompanharam, que eram pessoas nossas da igreja. Essas tragédias, elas acontecem por quê? Porque as pessoas não foram capazes de pedir ajuda. Quando alguém suicida, você já vê logo, não pediu ajuda. Quando alguém se separa no matrimônio a esmo, de qualquer jeito, que não pediu ajuda, não buscou ajuda. Porque ninguém dá conta de superar o obstáculo sozinho, gente. Precisamos da graça de Deus, mas precisamos da força dos irmãos. Eu lembro uma vez no Manaim, foi uma menina cadeirante. O pessoal não queria deixar que ela fosse, mas ela precisa ir. É para deixar ela ir. E ela foi. Olha, foi a grande lição daquele Manaim. Tanto para ela, quanto também para o grupo. Ela aprendeu que não tem como viver sem a ajuda dos outros. E todos aprenderam que realmente é assim. E ninguém pode dizer, eu não tenho forças para ajudar. Tem, todo mundo pode ajudar em alguma coisa. Ninguém é imprestável. Ninguém pode dizer, eu não sirvo para nada. Outro dia, atendendo uma senhora de 97 anos, cabeça boa, mas o corpo acabado, ela dizia, eu não sirvo mais para nada. Eu falei, a senhora não fala isso, que isso é um pecado. E depois de uma conversa longa com ela, de oração, ela entendeu que ela ainda tinha uma missão muito grande em cima da cama. Rezar pela igreja, rezar pelos padres, rezar pela juventude, pela conversão dos pecadores. Quando o nosso corpo já não dá conta de nada, mas a alma está bem, a mente está funcionando, é a intercessão. Rezar pelos outros. Como isso é bonito. As provas do Manaim não são apenas desafios físicos. Preste atenção nisso. São sinais pedagógicos da vida espiritual. Quando vocês enfrentam obstáculos em equipe, descobre que ninguém cresce sozinho. A igreja é comunhão, gente. E a liderança cristã nasce desta experiência de unidade. E como o tema desse ano é tão bonito, Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós, está lá o cartaz no início, e a frase é o Cristo, é o coração de Cristo que nos une. Agora corta para o lado errado. O erro, vocês estão vendo toda a questão de corrupção, de desgraça que está entrando na nossa nação. Toda essa miséria que nós estamos vendo de corrupção, de miséria, de tudo, de perseguição, de destruição da liberdade dos outros, isso não é feito por uma pessoa só, é um conjunto. As pessoas vão criando forças do mal nelas para fazer o mal. Geralmente o mal não se faz sozinho, como o bem também não. Agora nós estamos aqui pelo bem, porque nós somos cristãos, nós somos batizados, nós recebemos a água do batismo, a crisma, nós recebemos o sacramento, a palavra de Deus, e nós somos católicos, somos cristãos. E nós estamos aqui para aprender que a direção do nosso coração é para a luz, não é para as trevas. Eu já tive experiências de pessoas que fizeram o Manaim e depois usaram a criatividade, as dinâmicas do Manaim para aplicar ao mal. Mas hoje estão atrás das grades, se já não morreram. Porque o mal não compensa. Gente, bota na cabecinha de vocês, o mal não compensa. E a corrupção é isso. Você corrompe R$100 hoje, amanhã você fala, não, vou corromper 200, passa para 1.000, passa para 1 milhão, e depois o saco da ambição não tem fundo. Mas nós cristãos, nós temos um coração, que é o lugar de Cristo. Manaim, lugar de Deus. O nosso coração é o lugar de Cristo. E por isso nós vamos crescer aqui em unidade. O salmo que nós escutamos, que o nosso vereador cantou muito bem, nosso Valdson. Olha que frase bonita. Feliz o homem que observa a lei do Senhor. Deus nos dá a sua lei. O diabo tem a sua antilei. Se Deus nos manda amar, o preceito do diabo é odiar.
Se Deus nos dá a graça da gente buscar honestidade, o diabo nos convida à desonestidade. E diz lá dentro da gente, mas é tão bom, pode roubar, só hoje, não tem problema. Ninguém vai ficar sabendo. Quando você rouba, quando a justiça vem em cima, o diabo senta no toco e diz, está vendo? Eu te levei lá. Você agora arca com seus problemas. Tem muita gente com a cabeça quente em Brasília porque a coisa vai ajuntando. Porque, gente, vamos pensar num triângulo. Aquele triângulo. Ele tem uma base larga, não tem? Para lá, para cá, até chegar em cima. A corrupção é assim, ela começa na base larga. Todo mundo acha, nunca vai me descobrir. Ah, mas eu tenho costa quente. E vai indo, vai subindo. Aí chega no ponto final do triângulo, no vértice final, a coisa fecha. Aí o sujeito vai encontrar com quem? Com a sua miséria. Vai passar vergonha. Vai ficar exposto a vida toda com a mecha. És ladrão. És corrupto. Por isso, gente, a vida do cristão não é uma vida de triângulo. A vida do cristão é a balança da justiça. Nós ficamos sempre no equilíbrio, na justa medida, nem para lá e nem para cá, porque nós somos de Deus. E quem é de Deus não põe a mão na cumbuca do mal. Vamos aprender isso. Manainha para ensinar isso para nós. Mais vale o pouco com Deus do que o muito com Deus. Vamos repetir? Mais vale o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Ontem mesmo atendi um caso, um desespero de uma família. E o homem dizia para mim, eu poderia estar rico, mas eu honrei a minha fé e os meus filhos, que são muitos. E é isso que tem que ser. Por isso que você não vai morrer de fome e nem teus filhos. Porque mais vale, meu filho, o pouco com Deus do que o muito sem Deus. É isso que nós temos que viver. A felicidade cristã, meus irmãos, não é a ausência de dificuldades, mas é a firmeza interior. Olha que bonito isso. Todo mundo aqui tem suas dificuldades. E todos vamos tê-las. O Manaim vai ensinar para nós, dificuldade é para ser enfrentada. Dificuldade é obstáculo, a gente enfrenta. Se eu não dou conta sozinho, eu chamo o padre para me ajudar, chamo meu pai, chamo minha mãe, chamo os irmãos, os colegas de trabalho, os irmãos de igreja, as pessoas de oração, para ajudar, porque a gente vai superar com a firmeza interior. Quem se apoia na palavra de Deus permanece de pé, mesmo quando o terreno parece instável. Preste atenção nisso, gente. É muito bonito ser católico. Mais bonito ainda é morrer católico. Você chegar ao final da sua vida, nos últimos suspiros, sabendo, eu procurei viver a honestidade. Todo mundo é igual, no nascer e no morrer. A gente chega pelado, nu, e termina nu. A gente chega sem nada e termina sem nada. Qual é a riqueza que nós vamos levar? Isso nós estamos vivendo aqui, gente, o ágape, o amor aos irmãos, a justiça, o amor ao pobre, a prática das virtudes, é isso que nós vamos levar daqui. Somente isso. No final da sua vida você dizer, eu fui uma mãe honrada, uma esposa honrada. Eu fui um pai honrado, eu fui um sacerdote honrado, fui uma pessoa consagrada honrada. Guardei a fé. Agora eu vou receber o tesouro, que é o céu. Isso aqui passa. O mundo passa. Tudo passa. São Paulo fala de uma sabedoria que o mundo não compreende. Enquanto muitos lá fora buscam distrações vazias nesse carnaval pornográfico, miserável, lambuzado pela politicagem, vocês escolheram o silêncio de Deus. Tinha um som fazendo barulho, eu levantei a mão e falei, para. Pedi a Deus para parar, pelo menos parou. Porque estava atrapalhando até a gente conversar. É o mundo do carnaval. Serve para nada isso. Para nada. Vocês escolheram o silêncio desse mato.
escolher aqui sentar no chão, dormir de qualquer jeito, fazer esses exercícios terríveis, pesados, escutar as palestras, escutar essa homilia longa, que eu vou falar mais de 1 hora. É porque eu não vejo vocês todo dia. Eu posso falar? Pode. Mas vocês aguentam ficar com o traseiro no chão aí do jeito que estão? Eu não aguento 5 minutos. Então vocês façam a penitência. E essa decisão de vocês, gente, ela é profética. A verdadeira sabedoria vem do Espírito Santo. Eu sei que alguns da família de vocês criticaram vocês por vir para o acampamento. É porque você não vai curtir mais nós. Estão lá tudo afundado na cervejada, na bebida, né? Aí quando for na quarta-feira vai para a missa da cinza e passa mal na missa de cinzas. Começa a desmaiar, sai lá fora para vomitar aquela água verde da cachaça, né? Aquela coisa azeda da pinga, né? Mas eu já vi gente fazer isso. Aí na quarta-feira de cinza, quando eu entro na igreja, eu olho nas caras, eu já sei. Esse aqui foi no carnaval. A cara de quem foi pro carnaval é aquela cara sonsa, triste, de olheira. Aquela cara estranha. E aquele povo que rezou, às vezes passou igual vocês aqui, esses dias, tudo aqui sem dormir direito, fazendo vigília, rezando aqui no meio do mato. O rosto de vocês está brilhoso. Aquela luz no rosto. Quem é de Deus não cansa. É impressionante isso, gente. Uma mãe e um pai passam a noite toda sacudindo um menino doente com cólica, dando poejo, dando moscada, dando chá daqui, chá dali, a noite toda, do domingo para a segunda. E de manhã levantam e vão trabalhar e dá conta. Porque é o amor. Você passou a noite cuidando, amando do filho. Agora, os dissipados que vão para a festa a noite toda, no outro dia ganha conta no trabalho, porque deixou a máquina cortar o pé de alguém, deixou o computador fazer uma coisa errada, porque quem é do mundo, gente, apanha todo dia do mundo. Quem é de Deus, tem a graça de Deus e as varadas do mundo não destroem a nossa vida. Essa é a verdade. No evangelho de hoje, Jesus aprofunda a lei e vai ao coração. Ele mostra que o maior combate espiritual não acontece fora de nós, mas está dentro de nós, gente. É dentro da gente que nasce o roubo, o adultério, a mentira, as desgraças. Vocês acham que o caso do Banco Master, que eu lembrei agora do Avestruz Master, os mais velhos lembram do Avestruz Master. Esses Master, os taiaiás da vida, essas coisas não nascem da noite para o dia. Vai sendo construída aonde? Dentro do coração. O pecado constrói aqui dentro do coração. Quando as coisas estouram, e estoura mesmo, porque a mentira tem as pernas curtas, logo vem as claras. O diabo é assim, ele leva você a entrar no mundo dos prazeres, do roubo, da riqueza. Você que está na política, meu filho, nunca pegue R$1 de corrupção. Entra como uma garça branca no mangue e saia como uma garça branca limpa do mangue. Na política, os católicos, e vocês que vão entrar na política, tem que ser assim. Entre limpo e saia limpo. Limpo, sempre. Porque quem é de Deus não prevarica. Então, esse combate, gente, a gente começa a lutar dentro de nós mesmos contra a nossa raiva, contra o orgulho, a impaciência, o medo, são os obstáculos invisíveis que aprendemos a superar com a oração. Vocês estão aqui aprendendo a superar com os obstáculos externos, em equipe, mas no dia a dia você tem que superar você. O obstáculo do seu coração. Quantas vezes o maior desafio não é a circunstância, mas a nossa reação diante dela. Manaí ensina exatamente isso. Liderança começa pela conversão interior. Mudança de vida. Jesus afirma que nossa justiça precisa ser maior.
Isso significa amadurecer espiritualmente, crescer na fé e assumir responsabilidade pela própria caminhada. Cada prova enfrentada aqui no nosso acampamento lembra que a vida cristã exige decisão. Todo dia a gente tem que decidir, ou pelo mal ou pelo bem. Não existe santidade sem esforços, mas também não existe vitória sem a graça de Deus. Vocês contam com as forças humanas que Deus lhes garante. E, sobretudo, deve contar também com a força do alto. Santo Tomás de Aquino diz: a graça supõe a natureza. Deus age se a sua natureza aceita. Se dentro de você há uma disponibilidade para Deus. Manaim, meus irmãos, é escola de liderança espiritual. É liderar na igreja. Não é mandar. Na igreja não é lugar da gente ficar mandando, nem o bispo. É lugar da gente servir. Porque na igreja a gente serve. O bispo, o sacerdote, nós servimos. Ninguém é dono de nada. Os padres falam, o senhor é dono de tudo. Sou. O bispo é dono da paróquia, é dono dos padres, dono de vocês, dono de tudo. Mas quando termina o mandato, a gente não tem nada. Quando morre, não leva nada. Né? Então, é uma perca de tempo falar isso. É aprender a sustentar o outro. Assim como alguém sustentou você nos momentos difíceis das dinâmicas, ainda tem muitas para terminar, vocês vão aprender que a gente precisa sustentar os outros. A igreja não pode ser um ninho de fofocas, um ninho de disputas. E a gente tem que saber, olha, chegou a minha hora de eu entregar esse cargo. Não ficar toda a vida pensando, sem a minha pessoa, o movimento vai morrer. Não, não vai morrer. É a mesma coisa um bispo velho no Brasil, que eu não vou dizer da onde nem do nome, senão vocês vão descobrir que é Salvador, na Bahia. Que há muitos anos, lá no começo do século passado, ele dizia, ninguém dá conta de ser bispo no meu lugar. Ele não queria sair, o Papa falou, tem que sair. Aí o outro bispo foi nomeado, chegou com os padres lá na cúria e falou, olha, leu a bula do Papa, o senhor não é mais o bispo de Salvador. E ele saiu, resmungando. Tinha muito tempo. Quando vocês for lá, vocês vão atrás do altar da Basílica, que é uma basílica muito bonita de Salvador. Lá tem vários túmulos de bispo. E tem um que está afundado. Aí eu perguntei, mas por que está afundado? É porque o bispo Paul tinha tanta raiva dele que depois da morte todo mundo vinha aqui sovar o pé na tumba dele. Sovava o pé. Ai de vocês que forem sovar o pé na minha tumba, que eu vou agarrar o pé de vocês e vou puxar lá para dentro. O Santo Evangelho, meus filhos, falam da reconciliação antes da oferta. Esse evangelho é pesado, né? Você vai ofertar, mas se tá de mal com o irmão, faz as pazes primeiro. Jesus Cristo é duro, né? Ser cristão não é fácil, ser católico pior ainda, não é fácil. Você não pode. Eu digo para vocês, não sou de mal de ninguém. Diga com vocês com toda certeza, não sou de mal de ninguém. Já passei momentos difíceis, ir atrás dos outros, pedir perdão meia-noite para poder dormir. Isso tudo eu já fiz na minha vida. A gente vai ficando velho e a gente já acumulando as experiências. Vocês também já magoou muita gente. Tem alguns aqui que ainda estão de mal ainda com os outros. Tem que conversar. Está de mal. Chega na igreja, olha onde está o inimigo para sentar do outro lado para não ter que abraçar na hora do abraço da paz. Pode curar isso. O Manaim, meus irmãos, não termina quando o acampamento acaba. Vai acabar que dia? Que horas? A missa cinza vai ser aqui? Sim. Vocês já vão voltar para casa lambuzados com a cinza. Lembrando que vocês é pó e ao pó vai retornar. Gênesis 3,19, se não me engano. O Manaim continua quando vocês levam para o dia a dia da vida de vocês a disciplina espiritual, a oração constante e a confiança em Deus. Deixar de ir à missa aos domingos só em casos extremos. Oração todo dia, amor a Deus, visita ao Santíssimo. O cristão maduro sabe, não maduro da Venezuela,
O cristão amadurecido sabe, vou mudar a palavra aqui, que haverá desafios, mas também sabe que Deus caminha junto. O Senhor não promete a ausência de cruz. Quando vocês veem um padre com a cruz desse tamanho, pode saber que ele é bispo. E se ainda tem o anel na mão aí que confirma, é bispo. Embora hoje tem muito bispo falso dessas igrejas falsas, né? Por isso que um seminarista meu estava no aeroporto e com vontade de confessar. Aí tinha um padre bonito lá, ele chegou nele, mas perguntou, o senhor é padre da igreja católica, apostólica romana? Ele falou, não. Igreja católica brasileira. Isso. Quase que ele confessou com um padre falso. Hoje você tem que perguntar. Mas os bispos carregam a cruz grande. E vocês não devem ter cruz maior que a do bispo. Tinha um ali que estava com a cruz no pescoço da dinâmica, uma cruz desse tamanho. Meu Deus do céu. Nem começou a quaresma, ele já... Ah lá, tá ali. Me dá a cruz aqui, traz aqui para mim ver aqui o tamanho. Estava com a cruz aqui, mas nem começou a quaresma, já está com a cruz desse tamanho. Fica aqui do meu lado. É você que carrega essa cruz? Também. Essa cruz significa que essa cruz... Mostra para o povo aqui o tamanho. É a nossa dinâmica. É uma dinâmica. Então, ó, fala. Rezar um pelos outros. A cruz, né? Aliás, a cruz faz parte do Manaim, né? Manaim sempre tem cruz. Então, minha gente, vocês são chamados a ser homens e mulheres fortes. Veja que o mundo hoje está uma almaiada fraca, uns homens fracos. Perguntei a uma moça de 17 anos na catedral ontem. Falei, minha filha, você já sabe fazer café? Deus me livre. Mas você toma café? Eu tomo. Quem faz é minha mãe. Você arruma a cama? Eu não, minha mãe que arruma. Que tipo de mulher é essa? Corta para o lado masculino. Tem homem também que é preguiçoso, não sabe fazer café, não sabe limpar a casa, não sabe arrumar a cama. Não sabe cozinhar um arroz. Que tristeza, né? Gente, nós temos que ler a história da igreja, a história dos templários, da Ordem de Cristo. Nós temos que ler essas histórias. Homens e mulheres fortes. Homens fortes porque tinham mães fortes. Homens fortes geralmente têm atrás de si uma mulher forte, uma mãe forte, que ensina, que bota de castigo, que ensina a fazer, que dá uma taca de vez em quando. Eu não tenho nenhuma mágoa do meu pai nem da minha mãe com as tacas que me deram, porque me fizeram entrar no eixo. Senão, eu não sei onde eu estaria, né? Fortes pela fé, não só pela dureza, fortes pela esperança, não pelo orgulho, fortes pela caridade, não pela imposição. O cristão, meus irmãos, que cresce, que se amadurece na fé, sabe que haverá muitos desafios na vida. O último desafio é a morte. Mas a gente vai caminhar sempre junto. Porque o Senhor Jesus promete não vida fácil para nós. Ele promete a cruz. Mas promete a presença fiel dele conosco. Porque não tem como você contemplar o ressuscitado se você não trazer consigo as marcas do crucificado. Guardem-me isso. Os obstáculos que vocês venceram aqui são a imagem dos obstáculos da vida. Estou falando errado? É isso mesmo, né? E a grande lição é clara. Ninguém vence sem segurar na mão do outro. Estou certo ou estou errado? E sem colocar a própria mão nas mãos de Deus. Por isso, internalize tudo o que viverem aqui no Manaim. Lembra que esse encontro é preparado com grande tempo de antecedência e com grande amor, viu, gente? A equipe do Manaim prepara isso com muito amor. Não é fácil preparar esse encontro. É uma estrutura grande. Mas eles fazem tudo por amor. Por isso que o Manaim acontece. O dia que entrar uma equipe que não ama, no outro dia acaba o Manaim. Porque o Manaim só funciona se tiver amor. Estou certo? É isso mesmo. Nosso Armando sabe. Sempre armando as barracas do Manaim. Tá com preguiça ele? Jamais a preguiça.
Só armando. Armando barraco, não, armando as barracas. Levem para a família, para a paróquia, para o trabalho e para a sociedade, tudo que vocês vivem aqui. Aliás, gente, a equipe também, ela usufrui espiritualmente do Manaim, por causa das orações e a vivência com os campistas, que ajuda a rever tanta coisa. O mundo precisa de vocês, de homens e mulheres firmes, equilibrados, cheios do Espírito Santo. Não cheio de vanglória, não cheio de orgulho, não cheio de mentira, não cheio de corrupção. Manaim é lugar de Deus. E quem passou pelo lugar de Deus não pode voltar igual para casa. Escuta, vocês não voltem para casa igual vocês chegaram aqui. Que alguns chegaram aqui bem baqueados. E a gente chegou aqui já tinha vários meses que não vai à missa. Vai ter confissão aqui no Manaim? Sim, senhor. Confissão. Eu não vou atender não, porque eu não tenho tempo hoje, não tenho compromisso. Mas tem um padre que vai vir, com certeza, atender a confissão de vocês. Mas quarta-feira eu posso atender. À tarde, lá antes da missa da cinza, eu vou lá para as 16 horas, vou para a igreja atender confissão. Quem não der conta de atender, procura confessar aqui, que chega lá, a fila está grande. Eu atendo. Porque nós somos católicos e é bonito ser católico porque nós temos confissão. Aí não confessa direto com Deus, escondendo os pecados. Católico confessa com a igreja. E a igreja vai dizer, você pode ser perdoado ou não. Ah, eu cometi aborto. Cometeria de novo? Na circunstância que eu estava, eu cometeria. Então não pode receber o perdão. Ah, eu roubei lá. Eu estava envolvido lá nos troços. Roubei 5 milhões. Onde está o dinheiro? Está nas minhas fazendas. Pois venda e distribua, devolva, senão não tem perdão. Por isso que é difícil ser católico. É fácil você entrar numa seita, aceitar Jesus, levantar a mão, entreguei para Jesus. Pode se tornar até líder, até pastor, né? Igreja católica não é assim não. Por isso, ao concluirmos esta missa, colocamos cada campista sob o olhar materno de Nossa Senhora. Nossa Senhora está aqui nesse acampamento, gente, com tanto amor pegando vocês no colo. Vocês podem ter certeza disso. Muitos de vocês vão ter, já estão tendo, experiências bonitas de Deus aqui no acampamento. Nossa Senhora está pedindo. O olhar materno dela é grande, pedindo que Nosso Senhor os proteja de todas as influências que enfraquecem a alma e desviam o coração. Nossa Senhora intercede por nós a Jesus para que nós sejamos livres das ilusões vazias deste mundo, do excesso que escraviza, das drogas que destrói, da prostituição que fere a dignidade, da pornografia que obscurece o amor verdadeiro, de tudo aquilo que rouba a força interior e gera o vitimismo. Gente, você está com problema na área da sexualidade, procura psicólogo, procura o padre, sai dessa pornografia. Tem muitos de vocês que estão viciados nisso. Às vezes precisa do psiquiatra. Isso estraga a sua vida. A pornografia seca a pessoa por dentro. Destrói o amor. Por isso que é difícil esses casais jovens que casam e vêm da pornografia, é difícil. Quantos casais a gente atende aí nos 3 primeiros meses de casamento, 5 meses de casamento, é uma luta para não deixar acabar o matrimônio por causa de quê? A pornografia destruiu o amor. Destruiu tudo. Você tem que reconstruir a pessoa. Tem que mandar para terapia, tem que mandar para psiquiatra, é confissão, é oração. Gente, cura a sexualidade de vocês. Pelo amor de Deus. Cure. Cure a sexualidade de vocês. Você que é casado, não tem que você ficar olhando para o marido da outra, nem para a esposa do outro. Pelo amor de Deus. Vamos curar isso. Olhe somente para sua esposa, somente para o seu marido. Que tristeza esse mundo nosso, um mundo medonho, um mundo que fede a pecado, que fede a pornografia, que fede a sexualidade sem Deus. Que Maria Santíssima ensine cada um a permanecer firme, com caráter forte, fé viva, esperança inabalável, para enfrentar os desafios da vida, não com medo, mas com coragem que vem do alto. Que, fortalecidos pela graça de Deus,
vocês saibam que é preciso sair daqui, quarta-feira, mais livres, melhores do que aqui chegaram, mais conscientes e mais missionários, prontos para vencer as batalhas da vida, com Cristo no centro da vida de vocês. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim